aspectos do ministério de Jesus sendo refletidos no encontro com a mulher samaritana. Para nós entendermos como é o ministério de Jesus. Qual é o nosso maior exemplo na vida cristã? Jesus. Qual é o maior exemplo para ministério, para o meu ministério, para o meu serviço, para a minha vida? Jesus. Sempre vai ser. Então vamos descer um pouco a fundo nesse texto da mulher samaritana. Nós não vamos ler todo, né? No capítulo 4, só da mulher samaritana são 42 versículos. E à medida que a gente for avançando dentro do texto, nós vamos lendo os versículos respectivos. Já conhecemos um pouco da história. Jesus chega, estava na Judéia, foi para Samaria, para Galiléia, e ele escolhe um caminho que é passando por dentro de Samaria, da região de Samaria. E ali naquele caminho ele encontra com uma mulher samaritana. Ele vai para um poço, passa perto de um poço, naquele poço ele aguarda ali os discípulos e mais alguém que estivesse na caravana, vai para a aldeia mais próxima, chamada Sicá, cidade, e ali ele fica sozinho. De repente chega a mulher, e ele inicia uma conversa com a mulher, e ela acha estranho por ele ser judeu. Como é que tu conversas comigo sendo judeu e eu samaritana? Né? E assim a gente sabe a história. E hoje a gente cantou aqui, como congregação, Milena compartilhou, lendo os textos, o Senhor tem nos falado nessa história. Vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor é quem conduz a sua igreja, não as quatro paredes, a tua igreja espiritual, a tua igreja aqui formada por pessoas que o Senhor resgatou no mundo e que o Senhor trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos porque o Senhor nos edifica. Nós te louvamos porque o Senhor que conduz. Nós te louvamos porque o Senhor é que conduz cada uma de nossas vidas. Não entendemos como as coisas funcionam a certas horas, Senhor, como foi relatado aqui através do testemunho, ó Deus, dessas irmãs. Mas, Senhor, glorificamos porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que governa as nossas vidas. Antes de termos a necessidade, o Senhor já nos conhece, o Senhor já está providenciando, Senhor Deus, o cuidado que precisamos do Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Senhor, abençoa a tua palavra, edifica a tua igreja, como o Senhor me edificou, ó Deus, nesses últimos 2 dias através dessa palavra. Ó Deus, no nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Irmãos, o que é ministério? Ministério cristão. A palavra ministério na Bíblia tem significado de serviço. Serviço. Ou seja, alguém que foi colocado, alguém que foi escolhido ou se ofereceu para prestar serviço. No Novo Testamento, a palavra grega que foi usada para referir-se a ministério é diaconia, uma palavra grega. Daí vem a palavra diácono, né? Em algumas igrejas, e que está na palavra. Significa que é alguém que se dedica ou se dedicava a algum tipo de trabalho ou serviço. Então, ministério na Bíblia sempre foi associado a serviço. Servir. Resumindo, ministério cristão não tem nada a ver com posição privilegiada. Não tem nada a ver com eu ter privilégios, holofotes sobre a minha vida, sobre a minha atuação. Não é ter mordomias, não é ter ambição por títulos humanos, não é ter cadeira cativa em lugar nenhum. Isso é ministério. Ministério não tem esse significado na Bíblia. Ministério é servir. E se eu me coloco para servir, o Senhor é que me conduz aonde eu vou servir, no que eu vou servir, aonde eu vou servir, a quem eu vou servir. É o Senhor que nos conduz. Por isso que Jesus falou acerca de si mesmo e do seu ministério. O próprio Jesus. A gente vai falar sobre o ministério de Jesus. Eu tenho me maravilhado nesses últimos meses acerca do ministério de Jesus. Tem sido impactante na minha vida. O que é que Jesus falou lá em Marcos 10:45? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do homem, quem é o Filho do homem? É o Filho de Deus, que se esvaziou e veio aqui, não para ser servido, mas para servir a quem? A essa criatura, nós, desgarrados, ovelhas desgarradas, que resolveu desobedecer ao Senhor e não seguir os seus caminhos, vem para nos resgatar. E qual foi o preço da sua vida de resgate de cada um de nós? Isso é servir. Esse é o entendimento correto sobre o que é ministério, biblicamente falando, e que devemos ter como cristãos, como membros da igreja de Cristo. Infelizmente, muitos de nós não temos. Fala aqui a igreja em geral, no mundo inteiro, aqueles que se dizem cristãos. E por não ter essa visão, não ter esse entendimento, acabam por trazer prejuízo às suas próprias vidas, porque pensam estar servindo, pensam estar fazendo a obra de Deus e não estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo a sua obra. Porque eu não posso dizer que estou servindo, e o foco do serviço é meu bem-estar. O foco do serviço é o holofote na minha vida. O foco do meu serviço é minha mordomia, a minha posição firme. Ninguém mexe aqui onde eu estou. Então o foco do serviço é a quem eu estou servindo, o meu Senhor. E trazem outros tipos de prejuízos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Muitos dos que dizem ter ministério dentro das igrejas não estão ligados ao ministério principal, que é o de Jesus. Vou repetir. Muitos estão no meio cristão e dizem ter ministérios, aqui estou falando de forma geral mesmo, não importa a posição, não importa a liderança, não importa o cargo, não importa nada. Muitos desses não têm a visão do ministério principal, que é o de Jesus. Jesus foi aquele que veio de Deus para exercer um ministério aqui, recebeu uma ordem do Senhor, ele se ofereceu: Senhor, eu vou, e ele veio. O ministério dele é vinculado a quem? Ao Pai. A vontade dele, dentro do seu ministério, é fazer a vontade de quem? Do Pai, não a dele, é do Pai. Então, se eu digo que sou seguidor de Jesus, eu vou seguir a vontade de quem? A minha? Não. Eu tenho que conhecer também a vontade do Pai, para eu seguir a vontade do Pai. Está vinculado à mesma direção, submisso à mesma vontade, à mesma missão de Jesus. Se o meu projeto está desvinculado do projeto de Jesus, essa obra é minha, não é do Senhor. Esse ministério não é do Senhor na minha vida, é meu apenas. Se o meu coração não estiver disposto a servir, eu não tenho vínculo com o Mestre. Porque andar com Jesus é dizer que eu estou disposto a aprender com Ele, a obedecer suas orientações, seus ensinos e reconhecê-lo como Senhor. Assim é Jesus, assim é o ministério de Jesus, assim é eu dentro do ministério de Jesus. Eu estou debaixo, submisso ao ministério de Jesus, que está submisso ao ministério que Deus deu a ele. É assim que flui. Eu não sou independente. Jesus está caminhando aqui, eu vou com o ministério independente. Não existe isso. Em Marcos 10, 45, como a gente leu, Jesus falou que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Lucas 19, 10, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no ministério terreno de Jesus, servir era a sua prática e a sua filosofia. Tudo era em função de servir. A prática, servir. Filosofia, servir. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu estou vinculado à vontade do meu Pai. Estou debaixo da vontade do meu Pai. E qual era a missão? Buscar e salvar vidas perdidas. Era a missão dentro do seu ministério. E Jesus era comprometido e era zeloso
em cumprir essa missão. Ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar isso aos seus discípulos. Um dos temas que ele mais teve de trabalho. Porque na véspera dele ser preso, ele ainda estava ensinando esse tema para eles, porque havia resistência nos seus corações. Estavam disputando ainda naquela semana, na última semana, quem era o maioral entre eles. A minha comida, João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então é fazer a vontade de quem? De quem me enviou. E fazer a quem? A sua obra. A obra de quem? De quem me enviou. A vontade de Jesus não era submissa à vontade do Pai. E a obra por ele determinada. Essa tem que ser a direção da minha vida. Se eu digo que eu tenho um ministério, inclusive hoje, conversando sobre dons, não estou dizendo todos, mas alguns têm dificuldade de descobrir quais são os seus dons, porque primeiro, irmãos, tem que descobrir qual é a vontade de Deus, a vontade geral, para chegar à vontade específica na minha vida. Eu tenho que ter clareza, eu não posso pular etapas na vida cristã. Se eu pulo etapas, muitas coisas vão ficando para trás, vão ficando lacunas que eu não vou entender. E Deus tem que permitir que eu recue, para eu ver as lacunas que ficaram para trás, para eu entender as vontades específicas de Deus na minha vida. Eis que eu vos digo, João 4,35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O que é que ele está dizendo aos discípulos? Que é tempo de proclamar o evangelho da salvação. O campo está branco para proclamar, para colher. Não é amanhã, é hoje, já está branco. Ele está dando um senso de urgência para os seus discípulos. Está dando um senso de urgência para todos nós sempre. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos como vamos amanhecer amanhã e se vamos amanhecer. Não sabemos quanto tempo de vida temos. É amanhã, não é hoje. Quem está do nosso lado, a gente não sabe qual é a próxima oportunidade que terá de ouvir o Evangelho. Jesus no seu ministério. Aliás, vamos ver aqui, João 4, 37 e 38. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que é que Jesus está dizendo aos discípulos? Vocês vão trabalhar em lugares, vão colher em lugares que vocês não plantaram. Vocês vão entrar no mesmo trabalho de outros. Ele está dizendo, meu trabalho, o trabalho do ministério cristão é de cooperação. Está na mão do Senhor, que conta com todo o corpo de Cristo. Um abre a terra, outro semeia, outro planta, outro rega, outro cuida, outro poda. Mas todos estão cooperando juntamente para a obra do Senhor. Essa é a característica do ministério do Senhor. Jesus está ensinando aos discípulos. Jesus no seu ministério terreno viveu e pregou somente um tipo de evangelho. E aí eu faço essa pergunta para mim e faço para vocês. O evangelho que eu conheço foi o que Jesus pregou. Porque muitos têm dificuldade, irmãos, porque conheceram um outro tipo de evangelho, ou características de um evangelho que não é o que Jesus pregou. Ou um evangelho misturado, ou incompleto. Mas vamos ver o que Jesus ensinou em 4 pontos rápidos, nesse trecho da mulher samaritana. Vamos extrair 4 lições aqui. João 4, de 1 a 3. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda mesmo que Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus ainda não encontrou a mulher samaritana. Jesus está na Judéia. E ele começa a ouvir, chega ao conhecimento dele que está havendo um debate. Os fariseus debatendo com pessoas, não sabemos se chega a ser com os discípulos, mas chegou também o conhecimento dos discípulos que os fariseus estavam jogando os números de João Batista com os números de Jesus. Quem mais batizava, quem batizava menos, quem atraía mais, quem atraía menos. Qual era o interesse dos fariseus? O quê? Conflito, comparação. Jesus fugiu dos holofotes humanos e se concentrou em cumprir a sua missão com simplicidade. Por isso ele deixou a Judéia. O ambiente não estava favorável ao Evangelho naquele momento. E foi para Galileia. A intenção de Jesus não era atrair a atenção de todos para a sua pessoa, mas de cumprir o propósito para o qual o Pai o enviou. Jesus não precisava ser colocado no pedestal, um holofote bem grande em cima, cartazes. Não era isso que ele estava atrás. Essa não era a missão dele. A missão dele era cumprir o propósito do Pai. O propósito para o qual o Pai o confiou. Jesus veio para quê, irmãos? Jesus veio para resgatar vidas, salvar vidas, libertar vidas, curar vidas, sarar as almas feridas e nos reconciliar com o Pai. Esse era o propósito do Senhor. Esse era o propósito do nosso Mestre. Esse era o propósito de Jesus. Esse é o propósito de quem segue a Jesus. Resgatar vidas também. Salvar vidas. Levar a mensagem do Evangelho. De todas as formas. Às vezes um simples olhar já nos mostra que nós temos Jesus na vida da gente. Usei ele em cumprir a sua missão e a sua simplicidade. Fez Jesus não perder tempo em debates e tarefas inúteis, que não cooperavam para o crescimento do Evangelho, que não cooperavam para edificar vidas, que não cooperavam para salvar vidas. Aqui a gente, no texto que nós lemos, nós percebemos que os fariseus não estavam preocupados com as pessoas que estavam se arrependendo com a mensagem de João Batista. Não estavam preocupados com a mensagem, as pessoas que estavam se arrependendo com a mensagem de Jesus. Não era essa a preocupação deles. A preocupação dos fariseus era causar intriga, desarmonia entre os que seguiam Jesus e os discípulos de João Batista. Essa era a intenção. Dividir, separar, criar inimizade. Jesus não alimentou isso. Largou ele lá falando sozinho. Seguiu cumprindo sua missão. Temos que estar atentos a isso mesmo. Qual é o propósito para o qual você foi resgatado? Ser filho de Deus. Qual é a tua missão? Fazer outros filhos para o Senhor. Temos que ter cuidado com o que o mundo tenta nos colocar e não vem de Deus. Infelizmente, no meio das igrejas, muitos trabalham para produzir números, estatísticas. Quem participa dos congressos, encontros, principalmente de grandes lideranças, a gente vê essa preocupação em mostrar número, estatística. E minha igreja produziu isso, e aquilo. Fizemos um congresso com 1000 pessoas. Depois da pandemia não tinha mais ninguém. O Senhor disse que ia trazendo frutos e frutos que permaneçam. Não adianta encher um auditório de gente. Não tem ninguém convertido ali. Ninguém sendo ensinado na palavra. Ninguém sendo cuidado na sua alma. Muitos estão preocupados
com o tamanho dos seus templos, do número de membros e do sucesso das suas programações. E usam esses números para fazer comparações de igreja com igreja, de pastor com pastor, de liderança com liderança. A ênfase é a obra pessoal, não a obra de Deus. Jesus fugiu disso, do seu ministério. São pessoas que esquecem que o método de avaliação do dono da igreja é diferente do nosso. No meio da obra que você faz, que você faz parte, que eu faço parte, que nós fazemos parte, existe comunhão entre irmãos. Eu já frequentei muitas igrejas, já vi muitos trabalhos. É interessante você chegar, por exemplo, chegar numa igreja, está ali um grande coral, 50 pessoas, e é um saco de gato, um azunhando o outro, e cantando palavras, hinos de comunhão. Isso não é obra de Deus, isso não é ministério de Jesus, irmãos. Deus tem misericórdia das nossas vidas, para não cometermos os mesmos erros em outras áreas também. O Evangelho tem sido anunciado às almas perdidas, ou para acalentar apenas as nossas almas? A igreja vai em busca das almas perdidas? Uma vez eu conversando com o irmão disse que a igreja não estava visitando, a igreja não estava fazendo isso, a igreja não estava fazendo aquilo. Eu disse, irmãos, as quatro paredes não vão, mas tem irmãos que estão indo, e você tem feito sua parte, porque a igreja somos nós. Não é essas paredes. Não são os bancos, somos nós. Então no ministério de Jesus são as pessoas que vão atrás das pessoas, na direção do Senhor. E o Senhor vai conduzir a pessoa certa para aquela pessoa, no momento certo. Como a gente viu aqui no exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Onde nós estamos a liberdade do Espírito Santo de atuar. Porque no ministério de Jesus aqui, se eu sigo o ministério de Jesus, eu tenho que dar liberdade para o Espírito Santo conduzir todas as coisas. É assim que funciona. Vamos ler João 4, de 3 a 7. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Judéia no sul, Galiléia no norte, no meio, Samaria, região de Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-lhe de beber. A Bíblia registra, irmãos, vários encontros de Jesus com pessoas específicas no seu ministério. A gente está aqui no capítulo 4. No capítulo 3, Jesus se encontrou com quem? Nicodemos, João 3, conhecido, auto-religioso, mestre da lei, nata dentro da liderança religiosa entre os judeus. No capítulo 5, Jesus está no tanque de Betesda, onde ele encontra uma pessoa que padecia há 38 anos, enfermo. Nós veremos diferentes tipos de pessoas que Jesus encontrou. E agora no capítulo 4 a gente está na mulher samaritana. Jesus vai ao encontro de cada um dentro da sua realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Se seguimos o seu ministério, temos que se deixar ser conduzidos pelo Espírito da mesma forma, sem barreiras. A Bíblia registra vários encontros de Jesus com pessoas específicas. Você é específico. Eu sou específico. O Senhor quer se relacionar com cada um de nós. Ele nos busca onde a gente estiver.
dentro do sinédrio. Não posso amar de uma cidade, Samaria. Dentro de um local ali do tanque de Betesda, ele foi ao encontro daquele homem. Cada um dentro da sua realidade. Encontros que pareciam casuais, mas que estavam marcados na agenda de Jesus. Pessoas totalmente diferentes umas das outras, em cidades diferentes, contextos diferentes, povos diferentes, histórias exclusivas das suas próprias vidas. Você tem sua história, e Jesus olha para a tua história e entra na tua história. Não se sinta inferior a ninguém, nem desprezado, porque o Senhor entra na sua história e Ele reconstrói a sua história. O que houve em comum entre esses encontros, diversos encontros que a gente chama de encontros com Jesus? Jesus foi ao encontro de cada um deles. Estava na agenda de Jesus. Para ir da Judéia para a Galiléia, cita-se que haviam 3 caminhos lógicos para ir. Jesus escolheu o mais longo e o mais complicado. Passar na região central da região de Samaria, onde os judeus faziam o quê? Justamente passava à margem, ou mais longe, para não passar no meio das cidades samaritanas e não encontrar com o samaritano. Porque se o samaritano viesse para a Judéia, podia ser até apedrejado, perseguido, ridicularizado. E o judeu passar em Samaria seria a mesma coisa. Então, Jesus, cercado de discípulos judeus, passa no meio de Samaria. Não importa onde você estiver, em qual onde você estiver. Ele não tem barreiras. Ele vence todas as barreiras. O judeu tradicional não iria pelo caminho que Jesus escolheu. E a gente estudou aqui quarta-feira. O ódio, a inimizade, ressentimento entre judeus e samaritanos, como surgiu, como foi alimentado ao longo dos séculos. Um povo não suportava o outro. Fazia parte da história e tradição entre eles, o ódio e o preconceito. É samaritano, não presta. É judeu, não presta. Já nascia dizendo, você tem que ter ódio do judeu, você tem que ter ódio do samaritano. Era assim que funcionava entre eles. Jesus era judeu, mas o ódio e o preconceito não existiam no coração de Jesus. Seguimos o ministério de Jesus. Jesus tinha que encontrar uma mulher samaritana nas terras samaritanas. Jesus não permitiu assim que pensamentos e fraquezas humanas definissem quem ele era e o seu comportamento. Quantas vezes a gente pode cair numa fraqueza dessa? Eu já cheguei, por exemplo, em ambiente de trabalho. Ali, 20 pessoas. Você está novo. Mas você percebe que no meio daquelas pessoas há uma indisposição em relação a alguém. Alguém ali é um patinho feio. E aí, se você não tivesse buscar a sabedoria do Senhor, você entra na onda. Mesmo sutilmente. Mesmo achando que não, você não. Eu estou me precavendo. Não. Você já conhece a pessoa? Já deu um bom dia? Já sentou com ela alguma vez? Está dizendo, opa, hoje o dia está bom, tá bom. Para vocês saberem quem é. Qual é a origem daquela inimizade? A gente viu aqui entre judeus e samaritanos. Por que o judeu aqui, da época de Jesus, tinha que ter ódio do samaritano por causa de um problema de 1000 anos atrás?
Que não foi ele que provocou, não foi o pai dele, não foi a mãe, não foi o avô, não foi... O que é que eu tenho que ter compromisso com o ódio dos outros? Com o ressentimento dos outros? Com a amargura dos outros? Jesus não deixou que essas coisas o definissem e definissem o seu comportamento. O propósito do Pai era resgatar vidas, fossem samaritanas, fossem judias, fossem gregas, romanas, mulheres, homens, resgatar todos. Esse era o propósito do Pai, esse era o propósito que dominava o coração de Jesus. Estar debaixo do propósito do Pai. Quando alimentamos preconceitos em nossas mentes, irmãos, quantas pessoas serão excluídas de nossas vidas e de nossos relacionamentos? Preconceito. Eu tenho um conceito antes de conhecer a pessoa. Eu tenho um conceito antes de ver a reação da pessoa. Então eu vou afastar várias pessoas dos meus relacionamentos. Não, bicho, conversa demais. Vixe. Aquele dali, misericórdia. Não dá bom dia a ninguém. Ele chega como se já estivesse ali às 10 horas. Assim, cada pessoa tem seu jeito. E nós vamos aprender a conviver, porque eu também tenho minhas manias. E minhas coisas que eu preciso melhorar. E é na convivência que a gente vai enxergando essas coisas que a gente precisa melhorar. Quando a gente começa a comparar, rapaz, quando eu chego aqui todo dia dá bom dia. Eu tenho que me esforçar. Eu tinha o hábito de não dar bom dia quando eu chegava no trabalho lá atrás. E eu tive que aprender a me esforçar. E chegar, a primeira coisa que eu fazia, bom dia! Quando alimentamos a intolerância com quem pensa diferente de nós, quem tem gostos, costumes diferentes, quem tem seguido caminhos diferentes, avaliações diferentes, e quantas pessoas nos afastamos e muitas vezes passamos ainda a tratá-las como inimigas. A gente começa a alimentar tanto dentro da gente a indisposição, porque Lilica é diferente de mim, porque Lilica faz assim, Lilica faz desse jeito, e eu começo a olhar com o passar do tempo, minha inimiga. O nosso coração é assim. É só a gente alimentar as ruindades, que a ruindade vem. Eu sou muito tranquilo de falar isso, porque eu já passei por uma experiência terrível na minha vida. Eu comecei a olhar para uma pessoa que era parente minha, do nada. Comecei a olhar com disposição, comecei a olhar, não, porque é muito difícil, porque é assim, porque era não sei o que, e fui alimentando aqui dentro do meu coração, até o dia que jogando futebol, ele me atingiu, mas era uma jogada normal, para quem sabe futebol, tem que ter contato, mas naquela hora eu tomei uma agressão e empurrei nele. Está agredindo. Mas o que aconteceu? Foi resultado daquele futebol ali? Não. Até hoje ele não entende o que aconteceu, mas era o meu coração cheio de preconceito, de amargura, de rancor, de intolerância com ele. Eu não gostava do sorriso dele, eu não gostava. Do nada, fugiu da inimigo. E passei a vê-lo como inimigo. Através do ministério de Jesus, Jesus nos mostrou como devemos ser e fazer. Se sou seu seguidor, também devo seguir a sua missão e a filosofia da sua missão. Também deverei levar o Evangelho para todas as pessoas, levar a mensagem de salvação para todas as almas perdidas, não importa quem. Porque se o preconceito e a intolerância me conduzem, como eu cumprirei essa missão? Como eu vou cumprir essa missão? Quando vidas são resgatadas, elas são incluídas na igreja, no meio do corpo de Cristo, para serem cuidadas. Passo a chamá-las de irmãos, irmãs, com todos os meus irmãos em Cristo. Somos agora uma só família, um só povo. Temos o mesmo Pai, a mesma
continuo sendo diferente de mim. Aí o bicho pega, né? Todos nós somos tratados ao mesmo tempo. Todos aqui são diferentes um do outro. Todos nós. Todos nós somos diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Personalidades diferentes, temperamentos diferentes, gostos diferentes, maneiras de pensar diferentes, reações diferentes. Todos nós somos tratados para cada um dentro da sua realidade ser tratado, mudado, podado, melhorado, corrigido. E ao mesmo tempo, eu que estou do lado dele, tenho paciência com ele. Andar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, não, 70 vezes não sei quantos mil. Perdoando uns aos outros. Um dia a gente vai falar sobre isso aqui. A lista dos uns aos outros. Orar uns pelos outros. E aí vai. Já tem uns 30. Para depois a gente compartilhar aqui. Isso é corpo de Cristo. Seu alimento é intolerância. Como eu vou conviver com estes irmãos? Como vamos conviver com irmãos? Como é que eu vou enxergar vocês como corpo de Cristo, como meus irmãos em Cristo, se eu botar a intolerância, o preconceito e a minha disposição com as diferenças na frente entre eu e vocês? Não conviveremos. Jesus, sendo judeu, entrou na região de Samaria para levar o evangelho a uma mulher samaritana. A gente viu aqui o que significa ser mulher e samaritana ao mesmo tempo. Eu, Adervan, membro de uma igreja batista, posso conviver com um membro de uma igreja pentecostal? Ou eu vou começar a gritar? Vixe, começou, aleluia, já em um minuto já foram uns 20. E daí? O outro já está olhando, vixe, eu me calado. Temos que aprender a conviver, irmãos. Deus, quando olha lá de cima, ele vê uma igreja só. E resolveu se dividir em várias partes, mas ele só enxerga uma igreja. Todos são irmãos em Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu, Adervan, cristão, pregaria o evangelho a uma pessoa que vive em adultério? Eu sabendo, está ali próximo de mim. Adúltero, está no fogo do inferno. Eu pregaria o evangelho? Eu, cristão, e votei em Lula, trato com um irmão, quem votou em Bolsonaro? Eu, cristão, que votei em Bolsonaro, trato como um cristão quem votou em Lula? Oh, Jesus. A visão que eu tenho do ministério de Jesus, que não via barreiras para levar o evangelho a ninguém, para conviver com ninguém. Que ministério eu estou seguindo? Que evangelho eu estou seguindo? Que evangelho eu estou seguindo na minha vida? Que evangelho pregaram para mim, ou eu resolvi fazer um evangelho particular para mim? A qual ministério eu estou seguindo? Ao de Jesus ou ao dos homens? Vamos ler João 4, de 7 a 9. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana,
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, esse terceiro ponto eu digo, os discípulos não estavam prontos. Acredita-se que nesse momento, Jesus estava ali acompanhado dos seus 12 discípulos e provavelmente algumas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. Então, no mínimo, devia ter umas 3 ou 4 mulheres, então vamos botar aqui além de Jesus, umas 15 pessoas. Então tem que chegar até 20 a depender de mais alguém que tivesse. Mas vamos botar aqui pelo menos os 12 discípulos. O detalhe aqui é que Jesus mandou a turma toda ir para a padaria comprar pão. Como a gente falou aqui quarta-feira. A cidade mais próxima era Sicar, não devia ficar muito distante dali de onde eles estavam. Estava à margem da cidade. E foi o pelotão inteiro, só ficou Jesus sozinho. Todo mundo tinha preocupação com a segurança de Jesus. Mas nesse momento, Jesus disse: vocês vão todos. Mas vocês vão todos. Inclusive você que está pensando em ficar, para todos. E Jesus ficou sozinho ali naquele poço, à margem da cidade. Jesus discerniu algumas coisas aqui nesse momento. Vamos lembrar aquele versículo lá no início, quando a gente leu, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não era o melhor roteiro, mas era necessário. Havia alguma coisa ali que ele iria encontrar. Jesus disse algumas coisas. Daqui a pouco ele encontraria a mulher samaritana. Uma mulher. Jesus era cercado pelos discípulos judeus. Os judeus não aceitam, tratam a mulher como um ser secundário. Está aqui Josi e Érica. Na tradição judaica, Érica ia lá na frente e Josi, não sei quantos passos atrás. Marido e mulher, era assim. Essa era a posição da mulher. Além de mulher, samaritana. Os judeus odeiam os samaritanos. Jesus discerniu que os discípulos não estavam prontos para aquele momento. Era só ele. Jesus discerniu as questões da intolerância histórica entre judeus e samaritanos, que com certeza viria à tona naquela conversa como veio. É só ler lá o capítulo 4. A gente vai ver que a própria mulher, mas como sendo tu judeu, pede água a mim, samaritana. Ela própria colocou a situação, a questão diante dele. Então viria. E como é que os discípulos iriam reagir? Vocês vão comprar pão. Deixa que eu cuide isso aqui. Eles nem sabiam o que ia acontecer. Vão comprar pão. Jesus discerniu que todos os seus discípulos eram judeus. Eles seriam afetados de alguma forma e foram. Porque quando eles voltaram, eles encontraram Jesus conversando com a samaritana, a Bíblia relata que eles ficaram espantados. O mestre falando com a samaritana. E eles nem sabiam a história toda, hein? Outras coisas da vida dela. Havia questões, Jesus discerniu que havia questões íntimas daquela mulher que deveriam ser conversadas só entre ele e ela. Não era assunto para conversar com todos. Isso é ministério. Ministério, você tem que ter discernimento. Qual é o momento de você chegar perto de uma pessoa? A quem o Senhor está te levando naquele momento? O que você vai falar? O que você vai ouvir? Se é com vários, se é só você. Tem coisa que é só você e ela. Ministério é assim, nós temos que ter, buscar a sabedoria do Senhor para ter discernimento. Há momentos que não, vocês vão ali, eu vou ficar sozinho com essa pessoa aqui. Não. Fique orando aí então. Há momentos do particular entre você e o Senhor, e entre você e alguém que o Senhor designou para te ouvir, ou para te ajudar, ou para te socorrer. Isso é ministério. Jesus discerniu, aquele momento era entre ele e ela, só. E a gente viu por quê.
ela estaria mais livre para conversar as coisas dela. Os discípulos, Jesus discerniu, não estavam preparados, não tinham maturidade cristã para aquela situação. Irmãos, não precisamos nos sentir diminuídos. Há muitas situações na vida que eu não estou pronto para aquilo ali. Tem gente mais madura, mais preparada para enfrentar aquela situação, para conduzir aquela situação. Eu não tenho que ter vergonha. Fulano, me ajude aqui, por favor, o que está acontecendo, isso. Você tem mais maturidade, você já passou por isso, você já recebeu a direção do Senhor. Por favor, ajude aqui. Não há nenhum problema. Ninguém é diminuído na sua vida com o Senhor em situações desse tipo. Ninguém nasceu sabendo tudo. E o Senhor não vai dar também todo o conhecimento a ninguém. Glória a Deus. Isso é maturidade. Nesse momento, ele mandou os discípulos comprar pão. Era o que eles podiam fazer nesse momento. E não deixaram de ser discípulos porque foram comprar pão. Apenas não era o momento para eles. Em Lucas 9:54. Lucas 9:54. Após os discípulos não terem sido bem recebidos em uma aldeia samaritana, aqui em outro momento. Se lembra que Jesus separou de 2 em 2? E mandou ir pregar o evangelho pelas aldeias. E deu o quê? Autoridade. Para eles fazerem o quê? Expulsar demônios e fazer uma série de sinais. Como é que eles voltaram? Amém. Agora cheio de poder, de palavra, a gente entra, prega o evangelho aqui, pega acolá, é bem recebido. Fazendo e acontecendo. Mas lá adiante, o mestre do lado, eles entram numa aldeia samaritana, chegam na beirada da aldeia, para entrar na aldeia, um grupo de samaritanos recebe eles com pedrada. Desprezou, aqui vocês não entram não. Judeu aqui não entra. O que é que Tiago e João falaram? Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo e derrubar todo mundo aí? Eles ficam lá. Uma aldeia samaritana. Consumir todo mundo. A gente ora agora, Senhor. Epa, gente de oração é fogo, né? Jesus tinha dado autoridade para eles. Jesus tinha dado alguns sinais para eles poderem fazer. E enviou pregar o evangelho pelas aldeias. Mas, irmãos, na primeira rejeição, eles fizeram destruir aquelas vidas. Nunca delete alguém que já rejeitou o evangelho porque você falou. Nunca desista de ninguém, irmãos. Porque o Senhor não desiste. Nunca desista. Realmente acontecem coisas que podem nos desanimar. Acontecem coisas que a gente pode fazer vacilar a nossa fé. E achar que aquela pessoa não tem jeito. Se Deus disse que eu tinha jeito, quem eu vou dizer no mundo que não tem jeito? Graças a Deus, quem pregou o evangelho para mim não acreditou nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca desista de ninguém. Nunca delete ninguém. Nunca cancele ninguém. Porque Deus está operando naquela vida. Vai ter um momento daquela vida de se render. Isso é o ministério de Jesus. Como precisamos entender, em algumas situações no ministério, dentro do evangelho, nós não estamos preparados para aquela missão que nos envolveu. Não fomos chamados para aquela missão também. Tanto desejávamos participar. Mas o Senhor não nos chamou. Não dá para estar. Pode haver um momento que o Senhor vai nos chamar. E a gente vai estar capacitado por Ele. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Amém. Quantas vezes no Evangelho não nos compete questionar as escolhas do Mestre? Mas por que fulano está fazendo aquilo? Rapaz, fulano tem recebido uma direção do Senhor, pedido unção. Mas eu também sei fazer. Não. Deus tem te chamado. Estão tocando. Às vezes Deus está te chamando para outra coisa. Você não está fazendo aquilo para o que Deus te chamou. Mas está olhando o que o outro está fazendo. Isso é obra dos homens. Precisamos aceitar e cooperar com quem Deus confiou a missão. Muitas vezes acontece no Evangelho. Deixa o Senhor conduzir. Amém.
e vamos buscar entender aonde o Senhor quer que eu esteja, aonde Ele quer me usar, de que forma Ele quer me usar. E há momentos que Deus separa você e diz: ó, você não vai fazer nada agora não, agora eu vou tratar você. Eu quero conversar com você, eu quero um momento só de conversar com você, para melhorar o meu relacionamento com você. Ele precisa ter esse discernimento. Amém. Vamos ao último ponto, João 4, 39 a 43. Glória a Deus. Glória a Deus. João 4, 39 a 43. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia. Jesus ficou ali 2 dias. A missão de Jesus era buscar e salvar aquele que estava perdido. Nessa missão, Jesus iria encontrar o ser humano, cada um de nós, preso, cercado, dominado por diversos tipos de barreiras e prisões humanas da nossa alma. Barreiras que me afastavam de Deus, barreiras que impediam que eu usufruísse a vida que Deus separou para mim, barreiras que impediam que eu conhecesse o meu Criador e entendesse o propósito dele para a minha vida. Jesus buscava cada um de nós e encontra essas barreiras, essas prisões, essas dificuldades que nós estamos envolvidos. Na história da mulher samaritana, Jesus venceu as barreiras. Que barreiras? Do preconceito racial. Ela samaritana, a briga samaritana e judeu. Jesus entrou e enfrentou essa barreira. Ali havia uma alma que precisava ser resgatada. Jesus enfrentou a barreira do gênero sexual. Ele era mulher. O judeu autêntico não aceitava mulher. A mulher, segundo plano. Jesus sentou ao lado da mulher para pregar o evangelho a ela. Era uma vida, era uma criatura do Senhor ali. E Deus tinha um propósito na vida dela, como qualquer um de nós. Jesus enfrentou a barreira da religião. Se nós lembrarmos, ela era pecadora aos olhos dos religiosos. Então ela ia meio-dia buscar água, por que não? Se juntar com as mulheres. Isso, porque as mulheres não aceitavam que ela estivesse ali. Então ela ia naquele horário, para não ser tratada com preconceito, com desdém. Venceu a barreira da intolerância histórica entre parentes. Judeus e samaritanos são da mesma raça, mesma origem, com descendentes dos mesmos patriarcas. Venceu a barreira do sentimento de inferioridade que ela tinha em relação às outras pessoas, pelos diversos motivos que a gente já citou. Venceu a barreira do desprezo da sociedade. Ela era uma pessoa invisível socialmente. Ninguém queria estar perto dela, ninguém queria se relacionar com ela, ninguém queria ela presente onde se estivesse. Venceu a barreira de uma alma abatida, sofrida e doente. Jesus chegou perto dela e curou a alma dela. Amém, Pai. O poder de Deus derramado em nossas vidas é ilimitado. Ao vencer as barreiras que prendiam e sufocavam essa mulher, o Evangelho pôde chegar através dela também. Jesus venceu as barreiras da vida dela, chegou a ela e deu a água que jorra para a vida dela. Amém. E porque ela foi alcançada, seus irmãos samaritanos puderam ser alcançados na Glória a Deus. Uma vida livre e restaurada pelo Evangelho é a maior pregação que alguém pode ver e ouvir. Amém. Não é as nossas palavras, não é os nossos discursos.
É a nossa vida que fala mais alto. Na direção do Espírito Santo no seu ministério, Jesus não entrou diretamente na aldeia samaritana. Percebemos isso? Jesus não entrou nem sozinho, nem com seus discípulos na aldeia samaritana. Uma vida samaritana foi alcançada antes, e esta vida que entrou na aldeia e trouxe os samaritanos para fora para ouvir o Evangelho. Muitos creram e se renderam por causa do testemunho. Muitos renderam e creram em Jesus, porque através dela se aproximaram também de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho que cada vida tem valor. Cada vida tem valor. Todos são importantes para Deus. O Evangelho que alcança cada um na sua própria história e na sua própria realidade. Ele vai onde você estiver, na situação que você estiver. E ele vai mudar a sua história. O Evangelho quebra as barreiras do preconceito, seja ele social, religioso, familiar, seja que barreira for de preconceito, o Evangelho quebra. O Evangelho liberta das prisões da alma, do ódio, das mágoas, dos ressentimentos, do complexo de inferioridade, o peso da culpa. O Evangelho liberta. Amém. O Evangelho salva da confusão religiosa, das doutrinas humanas, como ela estava envolvida. E nós vamos estudar quarta-feira isso aqui. As confusões religiosas que ela vivia, não por culpa dela, mas ela já nasceu no meio da confusão. E agora, qual é o caminho certo para si? O Evangelho mostra o caminho certo. O Evangelho te reconcilia com Deus. Te reconcilia com Deus, não com rituais, não com lugares religiosos, como ela colocou ali. E nós vamos estudar quarta-feira. Te reconcilia com Deus. O Evangelho te reconcilia com teu irmão. Quebra todas as barreiras entre ele e você. Não há barreiras entre ele e meu irmão. E seguimos a Jesus. E entre Jesus e ele não há barreiras. Qual é o Evangelho que eu tenho princípio de seguir? Jesus, no seu ministério terreno, viveu e pregou somente um tipo de Evangelho. Foi esse que eu conheci. É esse que eu estou seguindo. O Senhor nos abençoe. A seguir o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos levantar. Glória a Deus. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Porque desde aquele dia, Senhor, e nos rendemos a Ti. O Senhor entrou em nossas vidas e tem nos tratado, tem nos mudado, tem insistido conosco, Senhor. Mesmo nos nossos erros, nas nossas falhas. Ó Deus, decisões equivocadas que tomamos, em atitudes, Senhor Deus, que não vêm do Teu coração, mas o Senhor tem tido paciência e renovado a cada dia a Tua misericórdia em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar as coisas do Teu ponto de vista, do ponto de vista do Pai que Tu seguiste, Senhor. Ajuda-nos a viver o ministério, o Teu ministério aqui na terra, Senhor. Submisso ao Teu ministério, como o Senhor foi submisso ao Pai. Ajuda-nos a entender as coisas do Teu ponto de vista, Senhor. Livra-nos das barreiras humanas, das dificuldades humanas, para que o Teu poder, Senhor, transborde nossas vidas e alcance outras vidas, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o irmão como irmão, não como meu adversário, não como alguém que pensa diferente de mim e eu não posso conviver com ele, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que é corpo de Cristo, discernir o que é corpo de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a alcançar vidas, a edificar vidas, no nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Leva-nos para os nossos ares, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, vamos encerrar.